Gravando. Muito boa tarde a todos. Prazer imenso aí estar com vocês e principalmente para moderar um assunto, um tema tão importante como o que o Marcelo vai apresentar hoje. Nosso apresentador, então, é o Marcelo Ferreira. Ele tem um tema especial para conversar conosco aqui. É um tema prático e que a gente vê no dia a dia muito subdiagnosticado, é a sarcopenia. E o Marcelo vai nos contemplar hoje com alguns conhecimentos, o que ele viu de literatura e o que ele faz na prática dele sobre as abordagens não farmacológicas no tratamento dessa entidade. Marcelo, passo a palavra para você, meu irmão. Obrigado, Cris. Boa tarde a todos. Obrigado a todos por estarem aqui com a gente, tá? Eu vou dar início agora à minha apresentação. Bom, eu vou tratar hoje de falar sobre sarcopenia, abordagens não farmacológicas no tratamento. Eu vou primeiro começar a falar sobre o número dos idosos, né? Segundo as informações mais recentes divulgadas pelo IBGE, a porcentagem de idosos no Brasil em 2023 é de 15% da população, considerando uma estimativa de que a população total do país seja de 207 milhões de pessoas. Segundo a prévia do Censo Demográfico realizado no ano de 2022, as pessoas idosas formam um grupo de 31 milhões de pessoas aproximadamente. Segundo a OMS, estimou, né, que a população mundial de idosos alcançará a marca de 2 bilhões de pessoas até meados do século XXI. Seguindo a tendência global do crescimento, estima-se que os idosos no Brasil representarão uma parcela de quase 30% da população nacional, dobrando a sua população absoluta, que é hoje de 31 milhões de pessoas para 60 milhões em 2050. O processo de envelhecimento é um processo dinâmico e irreversível, no qual ocorrem modificações morfológicas e fisiológicas em todos os níveis do organismo. Tal processo, ele leva um progressivo decréscimo na capacidade fisiológica e também na redução da capacidade de respostas ao estresse ambiental, levando a um aumento da suscetibilidade e vulnerabilidade a doenças. Essas mudanças, elas têm início relativamente cedo. Alguns autores postulam que as mesmas acontecem ao final da segunda década da vida, perdurando um longo tempo e sendo pouco perceptível até que surjam, ao final da terceira década, as primeiras alterações funcionais e estruturais atribuídas ao envelhecimento. Quando a gente fala de envelhecimento, segundo pesquisadores, existem 5 tipos de envelhecimento: o biológico normal, o cronológico funcional, o psicológico e o social. O nosso foco é no envelhecimento biológico, ou o envelhecimento normal, que envolve as mudanças biológicas inexoráveis e universais, características do processo do envelhecimento. Além das alterações biológicas, observa-se um aumento da incidência de doenças crônicas. Essas doenças, elas se originam no acúmulo de danos ao longo da vida, oriundo, sobretudo, da interação entre fatores genéticos e hábitos não saudáveis, como dieta desbalanceada, tabagismo, etilismo e até mesmo o sedentarismo. Tá? As doenças crônicas não transmissíveis, elas são as principais causas de mortalidade em todo o mundo. A OMS, ela fez um comunicado em 2022 que as doenças crônicas não transmissíveis ultrapassavam as doenças infecciosas, causavam quase 75% das mortes globais, com 41 milhões de vítimas a cada ano. O estilo de vida inapropriado, ele acaba aumentando a ineficiência metabólica, que contribui substancialmente para a quebra da homeostasia corporal. Então, tal fato, lentamente, ele torna esse indivíduo mais suscetível à lesão orgânica, culminando no desencadeamento de doenças associadas ao processo de envelhecimento. Essas doenças conhecidas como as doenças crônicas não transmissíveis, elas podem desencadear processos incapacitantes, afetando a funcionalidade dos indivíduos idosos, dificultando ou até mesmo impedindo o desempenho de suas atividades cotidianas de forma independente, o que pode comprometer de maneira significativa a qualidade de vida de idosos, como é o caso da sarcopenia. Essa revisão realizada na Suécia utilizou de 130 estudos e resumiu
as evidências sobre as características epidemiológicas da sarcopenia. Estima-se que a sarcopenia influencia de 10% a 16% dos idosos em todo o mundo. No Brasil, a prevalência de sarcopenia tem grande variação, que depende da faixa etária, do sexo, do cenário clínico e também da definição utilizada. A prevalência em indivíduos com idade entre 60 e 70 anos varia de 5% a 13%, enquanto entre idosos com mais de 80 anos, isso oscila entre 11% a 50%. Os idosos que convivem na comunidade, a prevalência varia de 9% a 11%, e também os institucionalizados, a prevalência varia de 51% ou de 31% a 51%, tá? O Brasil, no Brasil, um estudo SAB, ele encontrou a prevalência de 15,4% em idosos no município de São Paulo, e no Rio de Janeiro, há um estudo mostrando a prevalência de quase 11% de idosos, de acordo com o estudo feito no Rio de Janeiro. O termo sarcopenia ele foi utilizado pela primeira vez ali por Irving Rosenberg, em 1989, e ele descreveu o termo sarcopenia como a redução acentuada de massa muscular decorrente do envelhecimento que caracterizava a perda de massa, força e função muscular. A sarcopenia ela está associada a uma série de disfunções e doenças sistêmicas prevalentes no idoso, como é o caso da osteoporose, da resistência à insulina, da obesidade e osteoartrite, além de causar complicações como o avanço da idade. O potencial impacto da sarcopenia ele é grande, considerando que o tecido muscular ele é o mais abundante do corpo humano. Embora a sarcopenia seja amplamente atribuída ao envelhecimento, como sarcopenia primária, outras causas, como doenças e inatividade física, elas também podem contribuir para a sarcopenia secundária. A sarcopenia aguda, devido a doença aguda ou lesões, e até a sarcopenia crônica, devido a condições de longo prazo, como doenças inflamatórias, elas podem ser identificadas como novas subcategorias da sarcopenia. Esse slide é bem legal. Embora também a patogênese da sarcopenia ela não seja totalmente compreendida, ela é considerada um processo multifatorial, envolvendo redução de hormônios que auxiliam na manutenção da massa muscular e inatividade física, a resistência anabólica, ou seja, alterações na capacidade do corpo de usar as proteínas para construir e manter tecido muscular, o estado nutricional, a inflamação, a disfunção mitocondrial e a presença de doenças como, por exemplo, doenças sistêmicas, como as diabetes, a síndrome metabólica, pode afetar ainda mais a massa e também a força muscular. Então, as evidências têm sugerido que o estresse oxidativo excessivo, e a disfunção mitocondrial e a inflamação crônica ao longo do envelhecimento, eles estão envolvidos em um subsequente declínio da força e mobilidade de idosos, que são considerados, entre outros, critérios diagnósticos para a sarcopenia. E se a gente pudesse ver ou enxergar o que acontece dentro do músculo de um sarcopênico, aí a gente veríamos, por exemplo, uma diminuição das fibras musculares e um aumento do tecido adiposo. A redução do tamanho do número de fibras musculares é o resultado da combinação da atrofia de cada fibra muscular, influenciando diretamente na diminuição da massa muscular. A qualidade das fibras musculares influencia na gravidade da sarcopenia, visto que as fibras do tipo 1, as aeróbias de contração lenta, parecem sofrer menos atrofia associada ao envelhecimento, enquanto que a área relativa das fibras do tipo 2, as anaeróbias de contração rápida, tem um declínio em média de 20% a 50%. Esse slide mostra a diferença entre a fibra muscular vermelha e o tipo de fibra muscular branca do tipo 2, né? Aqui os estudos mostram que a fibra muscular branca do tipo 2 parece sofrer uma redução mais acentuada no processo sarcopênico. E as mitocôndrias, elas têm um papel crucial para diversos processos celulares, né? A utilização de substratos energéticos, a homeostase do cálcio, a proliferação celular. A disfunção mitocondrial, ela compromete a homeostase celular e a capacidade de exercício, e é um mediador central na patogênese da sarcopenia.
A base molecular da relação entre a disfunção mitocondrial e a sarcopenia ela é multifatorial e pouco compreendida. Biópsias musculares humanas estabeleceram que o conteúdo mitocondrial medido diretamente usando uma microscopia eletrônica, ela é menor no músculo esquelético de indivíduos mais velhos do que os indivíduos mais jovens, possivelmente devido à diferença no tamanho de números de subsarcolemas mitocondriais. O consumo de oxigênio está fortemente relacionado ao conteúdo mitocondrial do músculo esquelético. Em indivíduos mais velhos, um conteúdo reduzido pode restringir o desempenho das tarefas. As atividades das enzimas mitocondriais e as vias de cadeia respiratória também são mais baixas em indivíduos mais velhos do que em indivíduos mais jovens, resultando em menor capacidade oxidativa e também alterando as atividades das enzimas respiratórias. Indivíduos de meia idade com obesidade e diabetes do tipo 2 têm menor conteúdo mitocondrial no músculo esquelético em comparação com controles magros da mesma idade. Ou seja, a função mitocondrial, ela não é apenas importante no desenvolvimento só da sarcopenia, mas também ela é sugerida como um fator contribuinte para o desenvolvimento de resistência insulínica, né? E as consequências da sarcopenia? Ela aumenta o risco de diminuição da mobilidade, aumenta a fragilidade, aumenta o risco de quedas e fraturas, há um comprometimento cognitivo, um maior declínio funcional, uma dificuldade maior em fazer atividades diárias para o idoso, né? Uma maior permanência em hospitais. Ela contribui para a diminuição da qualidade de vida dos idosos, está associada ao risco de doença cardiovascular e respiratória, além também de estar associada com uma maior mortalidade. A sarcopenia, ela é uma das variáveis utilizadas para a definição da síndrome da fragilidade, que ela é altamente prevalente em idosos, conferindo maior risco para quedas, fraturas, incapacidade, dependência, hospitalização recorrente e até a mortalidade. Além disso, é importante informar que a sarcopenia está associada a piores resultados de saúde mental, como também a depressão, né? Em termos financeiros, também a sarcopenia é onerosa para sistemas de saúde. A presença de sarcopenia aumentada, a presença de sarcopenia, ela aumenta, né, o risco de hospitalização e aumenta também o custo dos cuidados durante uma hospitalização, durante a hospitalização, né? Um consenso europeu revisado sobre a definição e diagnóstico de sarcopenia, em 2010, o European Working Group on Sarcopenia in Older People, um grupo, né, que publicou uma definição de sarcopenia que foi amplamente utilizada em todo o mundo. Essa definição ela promoveu avanços na identificação e no cuidado de pessoas em risco ou com sarcopenia. Em 2019, esse mesmo grupo, ele se reuniu novamente e revisaram o consenso, atualizando a definição para o diagnóstico de sarcopenia. Essa atualização, ela incorporou um raciocínio que visa encontrar, avaliar, confirmar e estabelecer a gravidade dos casos, com o objetivo de facilitar o uso e num contexto clínico. Então, para encontrar indivíduos sob o risco de sarcopenia, esse grupo, o European Working Group, ele recomenda o uso do questionário, o SARC-F, que no Brasil, esse instrumento ele foi validado por Barbosa Silva e colaboradores em 2016, que combinando a medida de circunferência da panturrilha ao questionário, eles melhoraram a acurácia para o rastreamento da sarcopenia. Então, deste modo, é recomendado que para a primeira etapa investigatória, a utilização do questionário ou a presença de sinais e sintomas relatados pelo paciente, como perda de peso, sensação de fraqueza, lentidão, de marcha, dificuldades de levantar de uma cadeira e até mesmo dificuldades para subir escada ou quedas. Para avaliar aqui a provável sarcopenia nessa segunda etapa, o grupo ele recomenda o uso de um dinamômetro para medida de força de pressão palmar ou até um teste de sentar e levantar da cadeira. Considera-se a diminuição de força de pressão palmar quando esta for menor que 27 quilos para homens e ou
menor que 16 quilos para mulheres. E o prejuízo no teste de sentar e levantar a cadeira, quando o desempenho for menor que 15 segundos para 5 subidas. Já na terceira etapa, para confirmar a sarcopenia por detecção de baixa quantidade de qualidade muscular, esse estudo aconselha o uso de DEXA, né, de densitometria óssea, análise também por bioimpedância, até por tomografia computadorizada, ressonância magnética. A redução da massa muscular, ela é evidente quando a massa muscular esquelética for menor que 20 quilos para homens ou 15 quilos para mulheres, ou quando o índice de massa muscular esquelética for menor que 7 quilos por metro quadrado para homens ou 5,5 para as mulheres. E quando nenhum desses métodos eles forem acessíveis, é possível utilizar uma equação de Lie para estimar a massa muscular esquelética apendicular. E para estabelecer a gravidade da sarcopenia na quarta etapa, recomenda-se o uso do teste de velocidade de marcha. A redução da velocidade de marcha, ela é definida quando o desempenho no teste de caminhada ele for menor que 0,8 metros por segundo. Então, realizando já essas etapas, é possível diagnosticar se existe aí uma provável sarcopenia ou uma sarcopenia grave. Então, a partir do diagnóstico de uma provável sarcopenia, é possível fazer uma avaliação das causas, bem como as intervenções que devem começar o mais precocemente possível. Os estudos eles têm mostrado que a sarcopenia tem etiologia multifatorial e que tanto a prevenção quanto o tratamento deve estar apoiado em fundamentos da interdisciplinaridade. Ou seja, para compreender realmente o que promove o desencadeamento do processo sarcopênico, é fundamental que as diferentes áreas construam uma interface. O exercício físico é um fator determinante no processo de envelhecer. Então, o treinamento de força ele mostrou ter uma grande eficiência na manutenção e no aumento de massa muscular, diminuindo os efeitos da sarcopenia. A realização de um treinamento progressivo de exercício resistido, é o que se tem com maior nível de evidência científica para melhorar a massa, a força muscular e o desempenho físico. As quantidades e a intensidade de atividade física e exercício que são seguras e bem toleradas depende da saúde em geral de cada indivíduo. Evidências consideráveis mostram que o exercício, tanto como atividade aeróbica quanto como treinamento de resistência, ele é benéfico para idosos. Com exercício, os idosos frágeis podem ganhar força muscular e função, conforme demonstrado em alguns estudos de treinamento de resistência. Quando suas opiniões foram pesquisadas, os idosos relataram percepção positiva de exercício, mesmo durante a hospitalização. Então, a prescrição de um programa de treinamento, lembrando, de exercício, ele só deve ser feita pelo profissional de educação física, que ele é o único profissional capacitado para avaliar e poder prescrever um programa de treinamento recomendado para idosos sarcopênicos. Aqui a gente tem um exemplo de programa de treinamento recomendado pelos estudos, com as variáveis e também as orientações. Entrando na abordagem nutricional, é importante uma avaliação dietética abrangente para a identificação precoce de deficiências nutricionais, né? Então, o processo do envelhecimento, ele pode contribuir para a redução da ingestão alimentar, gerando queda no aporte proteico e calórico, associado às modificações no padrão alimentar, o que pode favorecer o declínio da massa muscular e instalação da sarcopenia. No Brasil, segundo pesquisa de orçamento familiares, publicada em 2020, apenas 38% dos idosos consomem frequentemente alimentos proteicos. Então, a gente sabe que uma menor ingestão de proteína em idosos está associada à perda de massa e força muscular. Essa meta-análise de 2020 teve como objetivo fornecer uma estimativa combinada da prevalência geral de ingestão de proteínas abaixo do recomendado, de acordo com diferentes valores de corte. Esses valores variavam de 0,8 gramas por quilo de peso, de 1 grama por quilo de peso e 1,2 gramas por quilo de peso entre idosos que residiam em comunidades
também, tanto a população idosa em geral, quanto subgrupos específicos avaliados, foram examinados de acordo com sexo, idade, IMC e apetite. Então, essa amostra desse estudo, ela compreendeu com 8.000 participantes que utilizaram dados da Holanda, Reino Unido, Canadá e dos Estados Unidos. Nesses estudos, os dados sobre a ingestão de proteína e energia de homens e mulheres residentes em comunidades com uma idade maior que 55 anos foram obtidos por questionários de frequência alimentar, por recordatórios de 24 horas ou diários alimentares administrados em 2 ou 3 dias. Os resultados mostram para a gente uma prevalência de ingestão de proteínas abaixo do recomendado entre idosos de acordo com os valores de corte de 8 gramas, de 0,8 gramas por quilo de peso, 1 e 1,2 apresentado para os subgrupos de acordo com o sexo, né, no gráfico A, a gente pode ver aqui sexo. No gráfico B, nós temos aqui o índice de massa corporal e o C, indicando se o apetite dos indivíduos era bom ou ruim. Então, de acordo com os resultados de 8.107 adultos estudados com idade maior que 55 anos, os autores encontraram uma prevalência maior ou de baixa ingestão de proteína, abaixo da RDA, respectivamente em mulheres. Aqui no A a gente tem homens e mulheres, então a gente pode ver que as mulheres lideram aqui com baixa ingestão proteica. Quando esse ponto de corte sobe para 1 grama por quilo de peso, essa prevalência ainda sobe mais, a gente tem aqui uma prevalência maior em porcentagem, e quando sobe de 1,2, a gente tem as mulheres ainda prevalentes aqui em cima, que consomem menos proteína em relação aos homens. No gráfico B, a gente pode ver indivíduos aqui, o ponto 1, 2, 3 e 4 é representado pelo IMC de 22, o segundo de 22 a 27, o terceiro de 27 a 30, e o quarto pontinho aqui representa os idosos com o IMC maior que 30 quilos por metro quadrado. Então, a gente tem aqui os idosos, por exemplo, com IMC maior, com uma maior prevalência, né? Além de mulheres, a gente tem aqui os resultados com respectivamente, mulheres idosas com IMC mais alto e pessoas também no gráfico C com falta de apetite, né? Então, a gente tem aqui o primeiro gráfico, que é uma baixa, uma inapetência e com apetite bom. Então, a prevalência da ingestão de proteína abaixo da RDA atual, quando o ponto de corte é adotado, de 0,8, é de 21%. Quando esse ponto de corte ele sobe para 1 grama de proteína por quilo de peso, essa prevalência sobe para 46%. E quando esse ponto de corte sobe para 1,2 gramas de proteína por quilo de peso, a gente tem uma maior prevalência de uma baixa ingestão proteica, de acordo com esse estudo. É um dado bem interessante, né? Bom, aqui, evidências mostram que os idosos, eles precisam de mais proteínas na dieta do que os adultos mais jovens para manter uma boa saúde, promover a recuperação de doenças e manter a funcionalidade. Eles também precisam de mais proteína para compensar as condições inflamatórias e catabólicas associadas às doenças crônicas e agudas que ocorrem comumente com o envelhecimento. Então, a recomendação para a ingestão ideal de proteína dietética em idosos, atualizadas e baseadas em evidências, de acordo com a European Union Geriatric Medicine Association, em comparação com outras organizações científicas, eles nomearam um grupo de estudo internacional para revisar as necessidades dietéticas de proteína com o envelhecimento. Isso daqui é com o objetivo para ajudar essas pessoas com idade maior que 65 anos a manter e recuperar a massa corporal magra e a função. Então, o grupo de estudo, ele recomenda uma ingestão diária média de proteína entre 1 a 1,2 gramas de proteína para idosos saudáveis. Quando há presença de doença aguda ou crônica, esse valor sobe para 1,2 a 1,5. Em doenças graves ou desnutrição acentuada, essa quantidade de proteína ela pode subir para 2 gramas
de proteína por quilo de peso, ou em doenças renal crônica, essa quantidade de proteína ela é diminuída para 0,8 gramas de proteína por quilo de peso para idoso. Tanto a prevenção como o tratamento, além da quantidade ingerida, outro ponto fundamental é a distribuição diária do consumo proteico. A recomendação dos estudos é que se alcance de 25 a 30 gramas de proteína em cada uma das 3 principais refeições. O tipo de proteína ingerida e os aminoácidos provenientes da alimentação, eles participam da regulação da síntese proteica. Os aminoácidos, eles são blocos construtores que formam as proteínas, que são os tijolos, né? Para formar as proteínas e peptídeos, os aminoácidos, eles se ligam entre si através de ligações peptídicas, e a ingestão adequada de proteína é importante para a homeostase muscular, fornecer aminoácidos essenciais para repor aqueles perdidos pelas vias catabólicas. Então, os aminoácidos eles são classificados em 2 grupos, como essenciais e não essenciais. Essa distinção de aminoácidos essenciais e não essenciais, ela é fundamental para entender por que determinados alimentos fontes de proteína, eles são mais importantes que outros. As proteínas animais, elas são mais completas no perfil de aminoácido essencial que as proteínas vegetais, com exceção da soja. E qual o problema de faltar apenas um aminoácido? Ele impossibilita a síntese proteica pelo organismo, pois as proteínas, para serem formadas, elas precisam de todos os aminoácidos essenciais. Mas isso não torna uma proteína vegetal inútil, tá? Desde que a gente tenha uma combinação dessas proteínas para complementar esse aminograma. Fontes completas de proteína, elas devem conter todos os aminoácidos essenciais em sua composição, porque caso falte um aminoácido ou ele esteja em pequena quantidade, esse alimento ele é considerado uma proteína de baixa qualidade e o aminoácido em falta, ele é chamado de aminoácido limitante. Então, aqui a gente tem os aminoácidos essenciais, que são obtidos através da alimentação, e os aminoácidos não essenciais, que eles não são obtidos através da alimentação e há uma síntese interna pelo organismo. Esse estudo ele fez uma comparação interessante do perfil de aminoácido em 10 diferentes tipos de fontes de proteína à base de plantas, que incluiu aveia, tremoço, trigo, cânhamo, microalgas, soja, arroz integral, ervilha, milho e batata. E eles compararam com as proteínas de origem animal, que incluíram o leite, o soro do leite, né, o caseinato, caseína e o ovo. E eles pegaram, bem como a proteína do músculo esquelético humano, eles incluíram a proteína do músculo esquelético humano como uma proteína de referência, com uma composição de aminoácidos ideal ao focar na síntese de proteína muscular. Então, as amostras do músculo esquelético aqui desse estudo, eles foram obtidos a partir do músculo vasculateral de 10 voluntários que participaram de um estudo publicado anteriormente. Então, a gente pode ver através aqui desse estudo que as proteínas animais, elas têm um perfil de aminoácido melhor em relação às proteínas vegetais. Mas, como eu disse, as proteínas vegetais, isso não torna elas inúteis, desde que a gente consiga fazer uma mistura, um blend dessas proteínas vegetais, para a gente deixar esse aminograma um pouco melhor. A regulação da síntese proteica envolve etapas importantes, como a transcrição e tradução e ativação da mTOR. A mTOR desempenha um papel importante no processo de hipertrofia das células musculares e compreende um conjunto de interação entre fatores que regulam a síntese proteica. Os aminoácidos essenciais, particularmente a leucina, pode estimular diretamente a síntese de proteínas musculares pela ativação da iniciação da tradução da mTOR e, por outra via, diminuir a proteólise. A mTOR, a gente sabe que é uma proteína-chave na ativação da síntese proteica, ela é responsável pelo ganho de força, hipertrofia muscular e capacidade anaeróbia, o estímulo mecânico específico, a partir de um treinamento metodicamente elaborado, ele é imprescindível para ativar de maneira importante a via mTOR. O treinamento de força e hipertrofia muscular, eles são exemplos clássicos que possibilitam a ativação dessa via, tanto pela sobrecarga tensional e metabólica imposta, quanto pelo ambiente hormonal e anabólico criado a partir da secreção de hormônios como IGF-1 e testosterona.
Porém, a ativação da via mTOR não se dá apenas através de estímulos mecânico e hormonal, mas também pela ação de nutrientes, como os aminoácidos essenciais, especialmente a leucina, que são extremamente necessários, né? A gente vê também um ácido fosfatídico fazendo uma mediação da ativação da mTOR, junto com o ácido ursólico, que é necessário para ativar a síntese proteica via estímulo da sinalização da mTOR. Para melhorar a síntese proteica, os estudos recomendam-se o consumo de 10 a 15 gramas de aminoácidos essenciais, com a média pelo menos de 3 gramas de leucina, o que corresponde a aproximadamente 25 a 30 gramas de proteína de alto valor biológico em cada uma das 3 principais refeições. O efeito estimulatório de uma refeição com aminoácido ou proteína na síntese muscular ocorre rapidamente e dura entre 2 a 3 horas. Podemos inferir que qualquer refeição contendo menos do que uma dose recomendada de leucina seria, então, aí menos anabólica para o músculo dos idosos. Aqui só as fontes alimentares, que eu achei interessante só colocar aqui a classificação de acordo com o valor biológico, proteína de origem animal e as proteínas de origem vegetal, né? Os cereais e grãos contribuindo de forma importante para a proteína da dieta. E para garantir o melhor aproveitamento proteico, bem como o anabolismo muscular, então é fundamental um adequado consumo calórico. Idosos com peso adequado devem consumir 30 calorias por quilo de peso por dia, enquanto para aqueles com baixo peso, recomenda-se um consumo de 32 a 38 calorias por quilo de peso. Por outro lado, para idosos com IMC acima de 30, a orientação é a perda de peso de meio quilo por semana, com o objetivo aí de atingir de 8 a 10% da perda de peso corporal em pelo menos 6 meses. A obesidade sarcopênica. Bom, a prevalência da obesidade em combinação com a sarcopenia, ela está aumentando em adultos com 65 anos ou mais. Um grande grupo, ou um grande subconjunto de adultos com mais de 65 anos é agora classificado como tendo uma obesidade sarcopênica, uma síndrome geriátrica de alto risco, predominantemente observado em uma população mais velha, que corre o risco de complicações sinérgicas, tanto da sarcopenia quanto da obesidade. Então, esta revisão, ela discute os caminhos e mecanismos que levam ao comprometimento muscular em idosos com obesidade e explora as alterações hormonais específicas do sexo, vias inflamatórias e mecanismos miocelulares que levam ao desenvolvimento da obesidade sarcopênica, né? A interação proposta entre o tecido adiposo e muscular, que se acredita contribuir para o desenvolvimento da obesidade sarcopênica, ela é mostrada neste exemplo que eu deixei aí, de modelo proposto de mecanismo que levam à obesidade sarcopênica. Então, a gente tem as linhas pretas, que são estimulatórias, enquanto as linhas vermelhas, com extremidades planas, elas indicam a inibição, tá? A abordagem do lado, a gente tem uma abordagem aqui sugerida para a obesidade sarcopênica, né? Onde há uma abordagem de restrição calórica, a indicação de exercícios resistidos, né? Exercício de resistência, a suplementação de proteínas, aminoácidos, de vitamina D e até cálcio, quando for necessário. Falando de leucina, essa revisão conduzida pela Universidade de Valência, na Espanha, ela analisou o efeito benéfico da suplementação de leucina no tratamento de sarcopenia e trouxe evidências de que a suplementação de proteína do soro do leite enriquecido com leucina e vitamina D melhoraram a massa e função muscular em idosos sarcopênicos e a ingestão a longo prazo de aminoácidos essenciais enriquecidos com leucina tem um efeito sinérgico com o exercício resistido para aumentar a massa e força muscular no idoso. Então, os estudos mostram resultados que a administração de leucina ou proteínas enriquecidas com leucina, no valor de 1,2 até 6 gramas-dias, é bem tolerada e melhora significativamente a sarcopenia em indivíduos idosos, principalmente por melhorar o conteúdo de massa muscular magra. A maioria dos protocolos dos estudos também inclui uma coadministração de vitamina D.
Falando de HMB, hidroximetilbutirato. O HMB é um metabólito ativo da leucina, ele é encontrado em pequenas quantidades em alguns alimentos, é sintetizado a partir da leucina em um processo de 2 etapas que ocorre nas células musculares e hepáticas. A leucina tem um papel específico na regulação e controle da síntese de proteína nas células musculares, e o HMB atua como um ativo metabólico, chave nessa regulação. Apenas 5% da leucina é transformada em HMB, em hidroximetilbutirato, o que resulta na produção entre 0,2 a 0,4 gramas de HMB por dia em uma pessoa com média de 70 quilos. Existem 2 formas disponíveis de hidroximetilbutirato, né? O sal de cálcio ou o ácido livre de HMB. Esse artigo é um artigo interessante de 2017, ele avaliou o impacto da ingestão de HMB sobre o metabolismo de proteína no músculo esquelético humano, com o objetivo de quantificar as respostas no metabolismo de proteína muscular após o consumo oral. Esse estudo contou com 8 homens, é uma amostra pequena, saudáveis, que consumiram 3 gramas de cálcio de hidroximetilbutirato, né? E também em forma de ácidos livres, e avaliaram aí a síntese proteica muscular e a diminuição da degradação proteica nos músculos. Os resultados mostram que o cálcio de hidroximetilbutirato liderou um pico significativo e rápido, né, menor que 60 minutos, conforme mostra o gráfico aqui do lado, né? A gente tem aqui a biodisponibilidade de HMB após a administração medida por concentrações plasmáticas de hidroximetilbutirato. Esse aumento de HMB plasmático foi acompanhado também por um aumento da síntese proteica muscular, conforme mostra esse gráfico, né? Tanto na forma de cálcio como na forma de ácido livre, e também o gráfico ao lado, ele mostra também uma supressão no catabolismo muscular. Ou seja, esses achados apoiam as propriedades pró-anabólicas e anticatabólicas do hidroximetilbutirato. Os estudos mostram que a recomendação de ingestão varia de 3 gramas de HMB por dia para os indivíduos. Aqui eu achei interessante trazer aqui para vocês, de acordo com a Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva, nós temos aqui o nível de evidência A, ou nível de evidência 1, né, sustentando que o hidroximetilbutirato ele é efetivo para a musculação, a creatina, os aminoácidos essenciais e também as proteínas, né, de uma forma geral. Falando de creatina, não dá para a gente falar de aumento de massa muscular ou de força sem falar da creatina, né, que já está bem documentado nos artigos, nos estudos, a eficácia dela, mas eu trouxe também aqui só para a gente lembrar. A suplementação de creatina associada a exercícios resistidos em idosos saudáveis tem mostrado resultados superiores aos obtidos apenas com exercícios resistidos isolados, quanto ao aumento da massa e força muscular. Né? Os resultados aqui mostram que a suplementação de creatina e treinamento de resistência aumenta medidas de massa e tecido magro e força em adultos mais velhos versus placebo. Uma fase de carregamento de creatina é importante para adultos mais velhos que desejam melhorar a força muscular, além de uma fase de carga, da fase de carga de sobrecarga da creatina, uma dosagem diária após, né, essa fase de carregamento, de 5 gramas parece ser o suficiente para melhorar a força em indivíduos. Whey protein, né? Aqui esse estudo comparou a associação da suplementação de whey protein, né, oral e exercícios resistidos versus somente exercício resistido ou somente suplementação ou nenhuma das intervenções. A metodologia desse estudo incluiu 1.800 idosos com uma média etária de 79 anos, hospitalizados, residentes em instituições de longa permanência ou vivendo em comunidades com ou sem risco de sarcopenia, fragilidade e limitação funcional. A suplementação nutricional oral
foi com proteína de soro do leite, leucina e caseína, e todos os indivíduos envolvidos na pesquisa tinham uma adequada dieta proteica. Os resultados do estudo evidenciaram que os indivíduos que realizaram exercício resistido e a suplementação nutricional oral apresentaram melhora na massa magra total e na força de membros inferiores, quando comparado aos que utilizaram placebo ou realizaram somente a suplementação de proteína, ou aqueles que realizaram somente exercício, ou também aqueles que não realizaram nenhuma intervenção. A vitamina D tem diversas funções no organismo, ela regula a função do músculo esquelético, afetando o estado anabólico do músculo e também do metabolismo energético. Também está envolvido na regulação de estresse oxidativo, como antioxidante, atividades mitocondriais, oxidação de proteínas relacionadas ao estresse, peroxidação lipídica e danos ao DNA. A deficiência da vitamina D, ela pode causar déficits na força e levar à degeneração das fibras musculares do tipo 2, que se correlacionam negativamente com o desempenho físico. É uma vitamina lipossolúvel, sintetizada principalmente através da exposição à luz solar. A forma biológica ativa tem papel importante no metabolismo ósseo. Os sinais e sintomas clínicos da deficiência dessa vitamina, bem como a fraqueza muscular, né, está envolvida aqui nas alterações do sistema endócrino, né, no metabolismo ósseo. Aqui as principais causas de deficiência dessa vitamina, né? A deficiência da vitamina D, elas são definidas com níveis abaixo de 20 nanogramas por ml ou entre 20 e 29. E condições comuns, assim, muito comuns, essa deficiência em idosos. Os idosos apresentam maior prevalência de baixo nível de vitamina D, devido até à baixa ingestão alimentar e à redução de exposição ao sol. O baixo nível de vitamina D também tem sido associado a um risco aumentado de fragilidade. A gente tem as fontes de vitamina D através de peixes, de carnes, de gema de ovo, dos lácteos, né? E a RDA para idoso varia de 600 UI dia para pessoas de 1 a 70 anos e 800 UI dia para pessoas maiores de 71 anos. Os resultados de estudos mostram que a deficiência de vitamina D em idosos pode estar relacionada com baixa massa e função muscular, baixo desempenho físico e aumenta também o risco de quedas. Indivíduos com baixo nível sérico, abaixo de 25 nanomol, apresentam menor força de preensão e também tem sido correlacionada com uma diminuição no tempo de caminhada ou no tempo para completar uma posição repetida na cadeira. Após revisão de literatura, autores sugerem que a suplementação de vitamina D pode ser benéfica apenas em pacientes com deficiência. A suplementação de vitamina D está associada a uma maior massa corporal magra. No nível biológico, a vitamina D potencializa um efeito estimulante da leucina e da insulina, levando a uma maior ativação da síntese proteica. E a vitamina D e o cálcio, eles são importantes para a saúde óssea e devem serem consumidos a partir de alimentos, e o uso de suplementos deve ser avaliado apenas quando necessário. Bom, também a gente tem que falar sobre desbiose, né? Que o envelhecimento é um processo que envolve complexas mudanças celulares e moleculares, incluindo um declínio generalizado das funções imunológicas denominado de imunossenescência. O envelhecimento está associado à redução da biodiversidade da microbiota, o aumento da variabilidade de patógenos oportunistas, e esses fenômenos eles podem ter grande relevância para a massa e função do músculo esquelético. Então, idosos apresentam uma resposta imune menos efetiva e há um aumento de expressão de citocinas pró-inflamatórias e redução dos níveis de citocina anti-inflamatórios, o que é caracterizado aí como inflamação. A inflamação governa os principais mecanismos responsáveis pelo desenvolvimento de sarcopenia e cardiomiopatia, e particularmente obesidade. Além disso, evidências indicam que a desbiose desempenha um papel muito importante na patogênese desse distúrbio, especialmente entre idosos, ao demonstrar alterações características na microbiota intestinal.
A desbiose associada à idade aumenta a permeabilidade intestinal, promove a inflamação e disfunção dos macrófagos com possível impacto negativo na síntese muscular. O papel da microbiota intestinal, como modulador independente da fragilidade de cognição, ainda permanece incerto e pode ser influenciado por vários fatores fisiológicos, incluindo dieta e exercício físico. Esse artigo italiano de 2019, ele resumiu pesquisas sobre o avanço do papel da microbiota intestinal na influência da sarcopenia, fragilidade e disfunção cognitiva em idosos. Algumas evidências sugerem que a desbiose afeta o surgimento da sarcopenia associada à idade. Isso é mediado por biodisponibilidade reduzida de proteínas dietéticas, gorduras de cadeia curta, síntese de vitaminas e biotransformação prejudicada de nutrientes e ácidos biliares, vazamento de lipopolissacarídeos do intestino desbiótico para a circulação, que é acompanhado por uma elevação significativa dos níveis de TNF-alfa e interleucina 6 no sangue, e esse desequilíbrio ele pode promover a expressão gênica do hospedeiro, ativando a resposta inflamatória e induzindo a desregulação do sistema imunológico, além de poder interferir também nos efeitos anabólicos de alguns nutrientes nas células musculares. Então, a presença de um eixo intestinal-músculo na patogênese da sarcopenia só pode ser hipotetizada no momento atual em dados assim, os dados dessa associação entre microbiota intestinal e massa e função muscular, ele vem apenas em estudos em modelos animais, né? Então, aqui há uma visão geral dos possíveis mecanismos envolvidos no eixo intestino-músculo, que apoia um papel ativo da microbiota intestinal como modulador da massa muscular e função no envelhecimento. Então, pode haver uma redução na digestão de macronutrientes, né? É uma redução na biodisponibilidade, causando uma desnutrição, uma redução também, ou uma carência de vitamina B12. A carência da vitamina B12 leva a um aumento nos níveis de homocisteína, que interfere nas ligações cruzadas do colágeno, resultando aí em uma diminuição da resistência óssea e, consequentemente, na osteoporose e fraturas ósseas em idosos. Os níveis de homocisteína no sangue dependem de fatores como idade, sexo, composição corporal. Então, quando alto, esses níveis plasmáticos, ocorre aí a homocisteinemia, que é uma condição que está associada ao desenvolvimento de doenças, né? Então, ainda para que a homocisteína seja metabolizada, as vitaminas a B12, a B6 e a B9, elas são importantes. Então, faltou isso, né? Há um prejuízo para esses idosos. Os ácidos graxos de cadeia curta, eles são substâncias produzidas a partir da ação de bactérias no cólon, no processo de fermentação anaeróbia de fibras ingeridas na dieta. Então, os ácidos graxos de cadeia curta, eles são produtos da fermentação bacteriana de carboidratos, sendo encontrado em altas concentrações no trato gastrointestinal. Diversos estudos mostram que uma dieta com padrão mediterrâneo, ela é uma excelente ferramenta para um estilo de vida saudável, associada com prevenção de doenças crônicas degenerativas. Os efeitos benéficos de uma dieta mediterrânea, elas podem ser atribuídas principalmente aos seus numerosos componentes ricos em propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes. Uma dieta mediterrânea, ela é caracterizada pelo aumento do consumo de vegetais, legumes, frutas, nozes, azeites e peixes, lácteos e baixo consumo de carne vermelhas e gorduras saturadas, além de ervas, chás e especiarias. Esses alimentos, que apresentam efeitos benéficos à saúde, têm sido chamados na literatura recente de alimentos funcionais, alimentos que apresentam grande contribuição na saúde geral por conter nutrientes biologicamente ativos, como os polifenóis, que têm um impacto significativo na prevenção e no tratamento de doenças crônicas não transmissíveis, devido aos seus benefícios e efeitos antioxidantes, antibacterianos e também anti-inflamatórios. Então, a adesão a uma dieta mediterrânea está associada à redução de mortalidade,
ao aumento da atividade antioxidante, a redução da incidência de diversas doenças, bem como a redução da inflamação e também da fragilidade. Então, o efeito da administração de uma dieta mediterrânea customizada, esse estudo mostrou que durante 12 meses eles utilizaram uma dieta com padrão mediterrâneo em 1.200 idosos com idade entre 65 e 79 anos. E o estudo mostrou benefícios significativos no microbioma de idosos ao adotar um padrão alimentar mediterrâneo, melhorando um equilíbrio entre as bactérias benéficas e prejudiciais. A modulação do eixo músculo-intestino parece ser uma modalidade terapêutica promissora a ser considerada para a sarcopenia. E, para encerrar, a sarcopenia ela é uma doença muscular multifatorial e o algoritmo sugerido pelo consenso europeu tem por objetivo facilitar o diagnóstico e promover tratamento o mais precocemente possível. Exercícios existidos, nutrição com ingestão proteica, calóricas adequadas e a suplementação de aminoácidos essenciais como leucina, quando necessário, bem como a reposição de vitamina D para indivíduos que apresentam deficiência, têm sido evidenciados como importantes formas de tratamento da sarcopenia. Então, otimizar o tempo de vida e o envelhecimento saudável, aumentando o tempo de vida no qual os idosos manterão sua autonomia e independência, é uma tarefa significativa e imperativa para os profissionais da saúde. Eu gostaria de agradecer a todos e por aqui eu encerro a minha apresentação. Marcelo, muitíssimo obrigado, excelente revisão. Agora eu gostaria de saber do público aí se alguém tem alguma pergunta. Marcelo, parabéns. Obrigado. Obrigado. Deixa eu perguntar tirar uma dúvida, Marcelo, assim, claro, na sua experiência clínica aí. Com relação à parte da preservação de massa muscular e tal, ingestão proteica, como é que você vê com relação a pacientes que são veganos, vegetarianos, assim, que tem uma certa restrição, né, para alguns alimentos? Como é que você gerencia? Como é que você pensa nesse aspecto? A literatura fala alguma coisa? Como eu tinha mostrado naquele estudo, por exemplo, as proteínas veganas, elas têm um perfil de aminoácidos um pouco inferior às proteínas animais, né? Porém, se a gente faz um blend, por exemplo, uma proteína de arroz misturada com uma proteína de ervilha, né? Então, por exemplo, a proteína de arroz, ela pode ser deficiente em um tipo de aminoácido essencial, mas a proteína da ervilha, ela, quando você junta e faz um blend proteico de aminoácido, de proteína vegetal, esse aminograma, ele se complementa, e aí essa proteína, ela se torna uma proteína de alto valor biológico. Outra coisa também que pode ser utilizado, Marquinhos, é a suplementação, que está muito comum, de aminoácidos essenciais, né? Nós estamos falando dos 8 aminoácidos, não estamos falando de aminoácidos de cadeia ramificada, onde a gente só tem a leucina, a isoleucina e a valina, né? Porque, como eu mesmo disse, os estudos mostram, para a gente ter síntese proteica, né? Para a gente fazer músculo, a gente não depende só de um estímulo de leucina para mTOR, mas é necessário conter todos os aminoácidos essenciais para que a gente construa músculo. Então, no caso de idosos, veganos, que não consomem proteína de alto valor biológico, uma das estratégias, além de um blend proteico vegetal, é a utilização de aminoácidos essenciais para poder contribuir para a quantidade proteica desses idosos. Muito bem. Mais perguntas? A quantidade, Marquinho, varia de 10 a 20 gramas, tá? De aminoácidos essenciais. Marcelo, aproveitando aqui, tirar uma dúvida com você, né? Recentemente eu preparei uma apresentação sobre as suplementações, fazendo uma comparação, né, da leucina com um dos metabólitos aí, no caso o HMB, né, hidroximetilbutirato, que você citou bem aí. Vocês já haviam apresentado, você e a Fê, no curso que nós tivemos recentemente, que a Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva reconhece, né, com um bom grau de recomendação, com evidência, o HMB. Principalmente, você falou bem isso aí, para evitar o catabolismo muscular nos idosos. Agora, isso está em detrimento com o que a gente vê pelo guideline do COI e também
do American College of Sports and Medicine. Eles não reconhecem o HMB. Primeira pergunta, por que você acredita que existe essa divergência? E segundo, eu tenho um paciente idoso sarcopênico que está com as mudanças de estilo de vida e tem recomendação da suplementação. O que você usa como parâmetro para usar, leucina ou HMB? Olha, os estudos mostram que a leucina ela é mais efetiva para a síntese proteica, para estímulo, né? E o HMB, os estudos mostram que ele é mais eficaz como um anticatabólico, né? Então, os estudos eles têm mostrado mais o papel efetivo da leucina, muito mais efetivo em relação ao HMB. Então, talvez o HMB, ele pode ser utilizado, Cris, ao invés de um suplemento como um suplemento anabólico, talvez ele pode ser utilizado aí, os estudos, eles precisam talvez até de mais estudos para mostrar isso, como um agente anticatabólico, e não como um agente anabólico ou estimulante da mTOR ou da síntese proteica, né? Então, a gente tem evidência, sim. Há muitos estudos que mostram a efetividade do HMB e alguns estudos também que mostram que ele não é tão efetivo assim. Isso também depende muito do público também utilizado, né? Os estudos. Né? Perfeito. Uma outra dúvida, com relação à proteína na dieta, para esse paciente sarcopênico, muitas vezes o paciente com obesidade sarcopênica, que está usando alguma medicação que faz com que ele fique sem comer por várias horas, é recomendado que o consumo proteico seja, ao contrário de carboidrato, gordura, seja bem fracionado? Sim, assim como os estudos mostram para idosos, a distribuição, além do aporte proteico e calórico dia para evitar a sarcopenia, a distribuição dessas proteínas ao longo do dia, ela é importante. Isso até mesmo tem alguns estudos que mostram para manter uma aminoacidemia mais estável, né? Então, para que esse indivíduo ele não entre no estado catabólico por falta dessas proteínas. Então, os estudos mostram que a administração dessa proteína fracionada ao dia, ela é bem interessante. Não só o aporte calórico como o aporte proteico, mas a distribuição também deve ser bem recomendada. Obrigado, Marcelo. Temos mais perguntas aí? Marcos, eu não consigo enxergar a plateia. Tem mais perguntas? Deixa eu parar de compartilhar. Você pode parar de compartilhar? Eu tenho uma pergunta. Com relação, você falou, pegando esse gancho aí, Marcelo, do fracionamento, como é que você vê as pessoas que fazem aquela alta ingestão pela parte do período noturno? Eu estava vendo o Bruno Halper falando sobre essa questão de as pessoas que têm uma maior quantidade de ingesta pela parte da noite tem uma sensível redução de síntese proteica, e aí não conseguem metabolizar tanto a energia, e aí podem desencadear aí uma adiposidade. Estava colocando um estudo que fala sobre isso, tanto que ele fala que tem uma divergência, né, entre o que os estudos mostram de pessoas que fazem aquele jejum intermitente, tipo, pela parte da manhã, e as pessoas que fazem mais o jejum pela parte da noite, quer dizer, comem menos pela parte da noite versus comer pela parte da manhã. Ele estava explanando um pouco isso aí, né, e dizendo que o mais favorável seria fazer a maior parte das ingestas pela parte da manhã, porque aí você está trabalhando, está ativando o metabolismo e tudo, né? Só que tem pessoas que têm um estilo de vida mais noturno, sei lá, um motorista de aplicativo, quem trabalha no metrô, em segurança, enfim. Para esse tipo de perfil de público, que aí já está com o avançar da idade, né, já está com uma perda aí de aporte, né, de nutrientes, existe algum prejuízo? Como é que você gerencia isso aí, Marcelo? Como é que você vê assim? Deixa eu ver se eu entendi. Você está me perguntando se o fracionamento das proteínas, por exemplo, comer proteínas pela manhã ao invés da noite, é isso? Desculpa, eu não consegui entender. Isso, exatamente. Do tipo, como é que a gente trabalha, como é que a gente poderia trabalhar um fracionamento dessas proteínas para quem tem, né, praticamente inverte o dia pela noite ou coisa parecida? Tem que levar em consideração esses estudos que
que falam a respeito de jejum intermitente, de fracionamento, para o tipo de população e o objetivo, né? Porque muitas vezes esses estudos eles são conduzidos para emagrecimento e não para síntese proteica ou até mesmo para idosos, né? Então, normalmente, Marquinhos, idosos, eles precisam de um fracionamento melhor de proteínas, né? A gente sabe que os idosos têm uma mudança no padrão alimentar com o tempo. A gente tem grande parte dos idosos mais inapetentes, a gente vê uma mudança no padrão alimentar até pela mastigação também desses idosos, né? A consistência, a característica da dieta, isso muda, né? Mas eu não vi nenhum artigo que mostra, por exemplo, que comer proteína pela manhã pode favorecer mais o anabolismo. Aliás, o que mostra muitos estudos na área do esportes, né, é que comer proteína à noite, por exemplo, uma ingestão proteica à noite, pode favorecer o anabolismo, né? Então, vários estudos já mostrado aqui mesmo para a gente, mostrou que até no programa de emagrecimento, né, obesos, por exemplo, pode consumir o consumo de proteína de alto valor biológico à noite, além de ter um efeito sacietógeno para esses indivíduos que querem emagrecer, também ela tem essa função da questão da síntese proteica, né? Ela tem uma efetividade aí, né? Legal, muito bom. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Eu respondi, Marquinhos? Sim, tá ótimo. Marcelo, muito provavelmente a gente está falando sobre coisas diferentes aí, né? O Marquinhos, ele perguntou bem aí sobre a questão do nosso ritmo circadiano, a cronobiologia. E aí, Marcos, é o que o Marcelo falou, a grande maioria dos estudos, ela versa sobre tratamento de obesidade, de resistência insulínica e síndrome metabólica. Eu acredito que tenha isso que você tenha se referido, né, que o Bruno Halpern comentou. Existe um modelo que foi proposto esse ano por um grupo do exterior, não lembro bem o país agora, mas é um artigo, eu tenho esse artigo, e ele mostra por A mais B. Nós somos animais de hábito diurno, né? E nós temos que, em tese, aproveitar e comer a maior quantidade de calorias durante o dia, né? Comer uma maior quantidade de manhã, menos na hora do almoço e menos ainda à noite. E, claro, a hora que o sol se põe, em teoria, seria para a gente dormir na natureza, e isso implica diretamente com o aumento da secreção de melatonina pela glândula pineal. Gente, não tem nada a ver com a melatonina que você compra lá na farmácia, tá? É a melatonina mesmo, o neurotransmissor, o hormônio que vai atuar para induzir nosso sono. E que no caso de obesidade, síndrome metabólica, quando a melatonina é liberada, que a gente vai ter indução do sono, né? Em teoria, nós somos animais, era para a gente estar dormindo ali, não é para comer, né? A gente tem uma boa modulação da sensibilidade à ação da insulina. A gente tem, na verdade, uma redução de sensibilidade insulínica durante o período do sono. Você fica ali 8 horas dormindo. Por que não dá hipoglicemia em todo mundo e a gente não morre de hipoglicemia, né? Porque a gente tem uma sensibilidade reduzida. Isso é natural do ser humano. Só que quando você mistura esse efeito da melatonina com comida, aquele cara que come um montão, toma um pote de sorvete e vai deitar e dormir. Cara, esse cara vai ter um grau de perda de sensibilidade, em outras palavras, de aumento de resistência insulínica extremamente grande, né? E esse cara, ele muito provavelmente vai ter uma redução daquele metabolismo que a gente gasta, né, do gasto energético basal. Você põe aí uns 7, 10% que se associa à metabolização, à absorção dos alimentos, né? Fora do gap das atividades. A gente diminui muito esse gasto metabólico. Isso num dia só não tem problema. No final de um ano, fazendo isso quase todo dia, dá problema. E a gente tem o impacto também na resistência insulínica. A resistência insulínica, para você ter uma ideia, quando a gente está num estado de resistência insulínica como esse noturno, e a gente tem muita caloria ali, a gente tende a acumular mais gordura na região visceral e ectópica, que é a gordura disfuncional. Gordura ectópica é gordura no fígado, no coração e assim por diante. Então, isso aumenta a chance de síndrome metabólica, de resistência insulínica, esses fatores de risco cardiometabólicos, né? E vai também diminuir a chance ou dificultar muito o emagrecimento dessa pessoa
No contexto de uma obesidade sarcopênica, faria também todo sentido nisso aí, né? E favorece ganho de peso, ganho de gordura disfuncional, em última análise. Agora, a outra coisa, e fica difícil da gente juntar isso mesmo, né, que foi o imbróglio aí das questões, é que eu também não conheço nenhum estudo, como o Marcelo comentou, que misture essas coisas, tá? Agora, para o anabolismo, que eu conheço também de literatura, né, muito menos do que o Marcelo, por exemplo, com relação à alimentação, mas o pouco que eu já vi é de você ter esse aporte à noite para você ter uma melhora da questão do anabolismo, né, da relação anabolismo-catabolismo muscular. Agora, aonde que eu acredito que vai chegar isso aí? Não tem resposta na literatura mesmo, mas se você tiver bom senso de não dar uma carga calórica grande no período da noite para aquele senhor sarcopênico que, ao mesmo tempo que você não quer que ele coma muito perto da hora de dormir, mas ele precisa comer alguma coisinha porque ele está fazendo uma dieta de restrição calórica e ele vai perder aí 15, 20% de massa livre de gordura, eu também não quero. Você vai cobrir a cabeça e descobrir o pé. Na verdade, você vai cobrir um pouquinho a cabeça e descobrir um pouquinho o pé também. Você vai ter que ser mediano nas duas coisas e, claro, vai individualizar. Tem o velhinho que você deixa ele comer um pouquinho mais de proteína, tem o velhinho que você deixa ele comer menos refeição à noite. Isso não tem a ver com o macronutriente que come à noite, né? Abrindo um parênteses, tem muita gente que fica falando, não pode comer carboidrato à noite. Isso não tem nada a ver com peixe, tá certo? É mais uma questão de você deixar de comer 2 a 3 horas antes de dormir. Então, se o cara vai dormir 10h30 da noite, ele deveria fazer a última refeição umas 7h30 da noite. Sabendo que o correto seria assim, o sol se põe 6 horas da noite, agora no inverno, a gente já deveria estar dormindo, tá? Isso não acontece, porque a gente tem celular, tem televisão, tem luz acesa, tem evento à noite, tem uma série de coisas que a gente faz à noite, né? Mas, em tese, isso atrapalha bastante. Não sei se eu consegui só dar uma elucidada nessa questão, mas uma coisa é o anabolismo, outra coisa é essa questão do tratamento da obesidade e da resistência insulínica. Eu acredito, nível D de evidência, opinião pessoal, que a gente vai ter que saber individualizar isso e juntar as coisas. Eu estava vendo que tem uma pergunta do Renan aqui ainda. Pode falar, Renan. Muito bem. Aqui é o Pedro Rosário, sou R2 aqui da Medicina Esportiva. Bom, a gente sabe dessa recomendação aí de uma distribuição boa, né, de proteínas ao longo do dia, só que eu escutei muito pouco a respeito da influência da velocidade de digestão e absorção de proteínas e essa distribuição de proteína. A gente sabe que, bom, se ingerido sozinho, vai ser absorvido ali meia hora, enquanto uma carne vermelha ou um ovo vai até umas 12 horas, talvez mais, de digestão e absorção. Então, mudaria a recomendação de acordo com o tipo de proteína? Como é que funciona isso? Obrigado. Como é que é? Desculpa, falhou bastante, eu não consegui ouvir direito. Desculpa, Renan, me perdoa, eu não consegui ouvir direito, irmão. Desculpa, professor. Tá me ouvindo bem? Agora sim. Tá bom. Eu queria saber a respeito da influência da velocidade de digestão e absorção de proteínas e essa recomendação de distribuição de ingestão de proteínas ao longo do dia. Se varia entre um whey protein, que seria absorvido em meia hora mais ou menos, e uma carne vermelha ou um ovo, que você demoraria até 12 horas aí de digestão e absorção. Se essa recomendação de distribuição se manteria, apesar de diferentes tipos de proteínas. Obrigado, professor. Olha, na verdade, eu não vi nada disso a respeito de velocidade de absorção. A gente sabe que o idoso, por si só, ele já sofre com uma certa desbiose. A gente tem aí o idoso que ele tem um intestino mais desbiótico, então, consequentemente, ele tem uma absorção prejudicada, mas eu não lembro de ter visto nenhum artigo mostrando que, por exemplo, o whey protein pode ser mais eficiente do que uma carne em relação à velocidade de absorção, ou, na verdade, as proteínas, de uma certa forma, o que os estudos mostram é que as proteínas, elas devem ser uma proteína de alto valor biológico, e a respeito de velocidade de absorção,
Olha, Renato, eu não vi nada a respeito disso, não, sabe? Eu não me lembro de ter visto a respeito de velocidade de absorção, não. Na verdade, eu acho que eu nem tenho essa informação. Tudo bem, professor, obrigado. Perfeito, gente. Olha, devido ao adiantado da hora, aí 2h14, a gente já vai encerrar. Só gostaria de comentar, Marcelo, um negócio que você falou para mim no início, né? Com relação aos fármacos. Olha, o que está mais próximo aí, mas ainda não está aprovado, mas em vias de, quem sabe, ser aprovado no futuro, é o bimagrumab, tá? Essa molécula, ela faz o quê? Ela inibe, ela antagoniza o receptor de activina do tipo 2B, que é o quê? É um receptor onde a miostatina vai agir, né? E o que acontece é que ela já vem sendo testada há mais de 10 anos para várias... Caiu só para mim ou... com DPO. Caiu. Cris? Agora estão me ouvindo? Oi? E o bimagrumab, ele recentemente, há cerca de 1 ano e meio atrás, foi publicado um estudo no qual ele mostrou bons resultados para pacientes com obesidade e diabetes tipo 2. Só que é um estudo de fase 2, tinha 37 pacientes que receberam bimagrumab por 1 ano. É um remédio intravenoso, tá? Ele tem uma meia-vida de 19 dias e ele é administrado uma vez por mês, tá? E o que esse remédio mostrou? À medida que os pacientes vão fazendo a restrição calórica, etc., eles acabam não perdendo massa livre de gordura. Eles ganharam até 3,6% de massa livre de gordura em 1 ano, tá? E o grupo placebo, para você ter uma ideia, perdeu massa gorda. Perdeu massa magra, quer dizer. Em contrapartida, outra coisa, circunferência abdominal reduziu 9 centímetros no grupo bimagrumab, enquanto que reduziu meio centímetro no grupo que recebeu placebo. E, em linhas gerais, foi uma perda de diferença de bimagrumab para placebo de gordura de 20%, gente. Isso é parecido com a tirzepatida, o Mounjaro, aquele remédio dual que está nos Estados Unidos, que trata diabetes e obesidade, que provavelmente deve estar aprovado no Brasil ano que vem. É da Lilly, né, o laboratório americano. A perda de gordura é muito boa, né, com a tirzepatida, e o bimagrumab reproduziu com segurança esse tipo de resultado. É um resultado benéfico, esperançoso, como eu falei antes da apresentação. Outros estudos estão sendo feitos, outros braços desse estudo. Tem um 2B que começou em janeiro agora, de 2023, para obesidade pura e simples, mas muito provavelmente essa medicação, ela pode vir a figurar no futuro aí como um fármaco anti-obesidade, tá? E a ação dela é atuar mesmo inibindo a ação da miostatina, quer dizer, seria ali algo associado bem para aquele padrão da obesidade sarcopênica, vamos dizer assim, aquele paciente que tem gordura disfuncional em excesso, tudo é o perfil do paciente com DM2. Vocês sabem que 9 em cada 10 pessoas com diabetes tipo 2 tem sobrepeso, obesidade, claro, com predomínio da gordura visceral e ectópica. Disfuncional, a gordura esteatose do músculo esquelético, é bem esse perfil que você apresentou, Marcelo. Agora, a gente não tem nada para fazer de momento agora, né? Esses pacientes melhoraram muito o diabetes também deles, o controle glicêmico, foi bem diferente do placebo. O que a gente tinha como indicação ética, né? Claro que isso ainda é um pouco controverso em alguns locais, mas como indicação ética seria usar testosterona e derivados, outros esteroides anabólicos, para os grandes queimados, né? Para os pacientes que têm a caquexia, a sarcopenia relacionada ao HIV e para os doentes renais crônicos, né? Isso é o que a própria Endocrine Society recomenda, ainda que você poderia estar autorizado a usar eticamente um esteroide androgênico anabolizante, individualizando cada caso. Agora, para sarcopenia, sarcopenia pura e simples, ali a gente não tem esse aval, vamos dizer assim, tá? Seria num modelo de paciente desse para utilizar esses androgênios, que a gente vê tanta coisa antiética por aí, e a gente tem pelo menos 3 indicações que
são éticas, claro, nas mãos de profissionais experientes, tá? E acredito que essa poderia ser uma reunião, um bate-papo aí para uma outra oportunidade também, que o tema é bem interessante. É isso que eu ia falar. Despertou aqui uma série de questões aqui, gostei. Beleza. Então, poxa, obrigado mais uma vez, Marcelo. Obrigado, Marcos. Obrigado, Marquinhos. Maurão e Renan, que estão junto aqui conosco, firmes e fortes até agora. Eu gostaria de deixar aqui um abraço para vocês todos e a gente encerrar a reunião aqui de maneira formal. Obrigado, gente. Valeu. Um grande abraço.